Bom, gente, continuando. Bom, em computadores de 32 bits, né, como eu falei, são mais escassos hoje, ainda tem poucos com processador dual core, são computadores um pouco mais limitados, né, os mais avançados têm 64 bits, né, e eles têm algumas configurações a mais, sistemas específicos para eles, são um pouco mais rápidos, né. Bom, então a gente consegue enxergar um número inteiro qualquer, um número U, nesse formato aqui, se a gente pegar a parte de representação computacional. Então, o xi, né, ele vai ser um número variando entre 0 e 1, né, que é a parte do 0 1 da linguagem binária. E o número vai ser representado por um somatório para ir de 1 a 32, né, que são 32 bits. O 64 vai ser a mesma forma, né, só vai mudar aqui e aqui, tá? Então vai ser xi vezes 2i elevado a menos 1, né, que é equivalente a se vai ser 0 ou 1, né, que é o valor. Então vai pegar essa soma e vai subtrair tudo de menos 2, vai subtrair tudo de 2 elevado a 31, né? O maior inteiro possível a ser armazenado é obtido fazendo o xi igual a 1, né? Então, se você fizer o xi aqui igual a 1, então vai somar todos os valores para ir de 1 a 32, né? E aqui, ó, eu tiver o 32 menos 1 fica 31, né? E aqui vai fazer o maior valor aí, vai somar todos esses valores e subtrair de menos 2 a 31, né? De 2 a 31. 2 elevado a 31. Então, é só uma ideia para vocês terem essa consciência, né? Então, no caso, sintetizando, né, que o maior valor vai ser 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647, ok? Então esse aqui vai ser o maior valor inteiro que o R vai ter para 32 bits. Professor, mas a gente vai ter aquela linguagem lá de 10 elevado a 16, né? 10 elevado a 21 menos 2 elevado a 10 a menos 4, linguagem que a gente tem inclusive quando a gente pega testes de hipótese, que a gente vai ter lá o valor P bem baixo, praticamente zero. Então é uma linguagem diferente, mas se for pegar o maior valor inteiro que ele vai colocar, vai ser esse, tá? E o menor seria, né, quando x igual a zero, seria menos 2 e tal. Muito próximo, praticamente iguais, né, simétricos, um positivo e outro negativo, tá? Também poderia fazer essa função u, né? Então aqui seria uma ideia de você programar essa função para valor inteiro, né? Então seria function x, seria só um valor, né? E de 1 a 32, aí tem um vetor que é auxiliar, que vai ser praticamente essa fórmula aqui. X vezes 2 elevado a menos 1, né? E o k vai ser a soma desse auxílio, menos o 2 elevado a 31. Então ele vai retornar o valor de k, que no caso, para o maior valor, quando x igual a 1, né? E para a soma seria esse valor aqui, né? Então ele vai retornar isso aqui, se x igual a 1, e poderia até colocar também o x como 0 ou 1, né? Então você pode colocar 1 ou 0 aí nesse objeto. Então aqui eu colocaria só isso aqui para facilitar, esse vetorzinho aqui para repetição de 0 a 32 e repetir, né, 1 de 32 vezes, tá? Então no R as características numéricas da sua máquina estão na variável machine, né? Então é uma classe que tem esse objeto machine. E aqui, se a gente quiser ver os nomes, tanto desse objeto, de uma classe, de uma lista, a gente pode pedir o comando names, né? Então isso serve também muito para banco de dados. Tem um banco de dados com muitas variáveis. Quer ver quais são as variáveis que tem nele? Aí usa o comando names, vai ver o nome exato das variáveis e você pode usar uma função com o nome exato das variáveis, né? Aí aqui o máximo inteiro, né, dessa classe machine. Aqui ele coloca como inteiro, machine o valor máximo, né? E aqui ponto machine o maior inteiro e como inteiro sendo 1, né? Integer. Então esse quer colocar inteiro e aqui o as ele transforma em inteiro, né?
Então vocês todos vão rodar esses comandos aí para vocês verem os resultados, apesar de eu já ter mencionado previamente, mas é bom compilar, é bom que vocês compilem também para ver o resultado, né? Também tem essa questão da aritmética de ponto flutuante, né, que é uma parte mais computacional, né? Então é importante ter visto pelo menos uma vez para ter esse conhecimento, tá? Então no computador, né, um número finito de reais pode ser representado, né? Então mesmo você sabendo que tem um infinito valor, uma infinidade de valores, né, entre dois valores dentro do conjunto dos reais, são, por exemplo, entre 0 e 1, né, eu tenho infinidade de valores, né, entre 0 e 1 no conjunto dos reais. Mas quais dentre os infinitos números reais podem ser representados? Então eu vou ter aqui essa estrutura, né, de menos 1 elevado a s, de d0 até dt menos 1, e vezes beta elevado a e, né? Então, menos 1 significa o sinal daquele número, né? De d0 até dt menos 1 a mantissa, que é a parte decimal, especificamente de um logaritmo. E beta elevado a e vai ser a base, né? Então, esse é mínimo e esse é máximo, ou esse é, né? Esse ezinho está entre o é mínimo e o é máximo. E o DI vai estar entre 0 e beta menos 1, né? E T vai ser o número de dígitos, né? E a precisão, né? Então a gente pode ter aí no caso vários e vários dígitos. No R ele não mostra todos, mas ele coloca naquela apresentação com base a partir da base 10, né? 10 elevado a menos 20, 10 elevado a menos 16, 10 elevado a 22 e por aí vai, tá? Então aqui eu tenho outro comando que é o no code unlist format machine. Então ele vai dar aqui, se vocês compilarem, vai dar uma lista formatada dessa classe machine, né? E esse no code é a questão de aspas, então só para exibição. Pi sobre 0 é o valor, pi no caso é o número 3.14, 28, por aí vai, né? Então dividido por 0 ele vai tender a infinito. E aí ele pergunta, é infinito? Aí ele vai dar a operação lógica, true ou false, no caso seria true, ok? Então, continuando o comando, né, tem pi sobre 0, e perguntando se é infinito, se é infinito, pi sobre 0 está repetido, né, 0 sobre 0 vai dar inconsistência matemática, que vai dar isso aqui, que ele vai dizer, not a number, né? 1 mais 0 mais 1, então aqui eu vou ter algumas inconsistências, né? 1 sobre 0 mais 1 sobre 0 continua dando infinito, aqui vai dar inconsistência, 1 sobre 0 ele pergunta aqui, isso aqui já é operação lógica, igual ao infinito, né? Então se eu quero saber se 1 sobre 0 vai ser igual ao infinito, eu não coloco só um igual, porque só um igual é a sintaxe para atribuição, né? Então é como se eu estivesse atribuindo a um objeto qualquer um valor, um caractere, um operador lógico. Então aqui ele quer testar, ó, 1 sobre 0, que é infinito, é de fato infinito, né? E o π, como é 3.14, vai ser representado pelos caracteres P e I, o infinito aqui vai ser representado pelo inf, né? Então 1 sobre 0, né? 1 sobre infinito vai ser igual a 0, ele vai dar sim ou não, né? No caso, true ou false. Args da matriz ele mostra os argumentos, né, que tem dentro dessa função matrix. É interessante? Às vezes você está com o comando lm, glm, o plot tem vários e vários argumentos, então aqui ele vai pedir para mostrar os argumentos da função matrix, né? Então aqui, matriz, né, matrix 0, nrow igual a 3, ncol igual a 3. Ele coloca uma matriz dimensão 3 por 3 preenchida de zeros, né? Então aqui a matrix de 1 até 9, né? 1, 2.9 é uma sintaxe mais simples para uma sequência. Ao invés de utilizar sec de 1 até 9,1, certo? Então serão 9 valores. Então, para ficar mais objetivo, a gente coloca 1, 2.9, que ele vai colocar 1, 2, 3 até 9. Que serão os 9 valores, né, dessa matriz de 3 linhas e 3 colunas, né? E aí você pode colocar também o vetor, né? Aqui, ó, menos 1, 2.2, 3, 4.1, 5, 6, 7, 8,32 e 9. Então, pode preencher da forma que vocês bem entenderem, né? Se colocar 9 valores em uma matriz de dimensão
3 por 4, ou seja, ela vai ter 12 valores, ele começa a repetir. Você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois 1, 2, 3, ok? Então é assim que o R funciona na lógica dele. E ele dá geralmente um aviso de warning, né? Que ele dá um aviso de que pode ter acontecido algum erro que o programa pela sintaxe ele resolve, mas que pode ter cometido um erro, né? Aí aqui você pode, outro argumento é o by row, né? Você pode colocar por linha ou por coluna. O padrão, que é lá o que a gente chama de default, né? Default é o true, né? Ou seja, ele coloca por linha. E aqui você pode colocar o dnames, né? Então você pode colocar aqui, ó, dnames. Aí você coloca aqui C, A, B, C, X e Y, né? E Z. Então ele vai colocar nome das linhas e das colunas, ok? Para ter uma matriz toda indexadazinha, como se fosse um banco de dados, né? Da mesma forma, se você tiver uma matriz toda de zeros, né? Você pode atribuir. Então o que é que ele está fazendo? Ele atribui. Cria uma matriz aqui de dimensão 3 por 3, toda preenchida com zeros. Aí ele pega o elemento 1 dessa matriz e atribui o 2. Ou seja, vejam a sintaxe. A, tá? Que é o objeto matriz. E entre colchetes, que vai ser a sintaxe do R, eu vou colocar... É a mesma notação de matriz, né? Então ela tem linha e coluna, então vai ser A e J. Aí a notação vai ser A, tá? Na matemática, a gente utiliza letra maiúscula para matriz, mas se você quiser colocar aqui matriz, um A minúsculo, ele vai atribuir. Ele não ele é bem, como é que eu posso dizer, pau mandado, né? Se você mandar ele fazer uma coisa, ele faz. Se for errado, ele faz também. Então, você tem que conhecer a sintaxe para programar da forma correta. Então, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Essa matriz toda cheia de zeros, ela vai ter o elemento 1, 1 como sendo 2, 1, 3, 4. Então, estou mudando a minha matriz. O 2, 1, 3, né? O A3, 3, 6. Então, se vocês observarem a matriz, ela não vai ser mais uma matriz toda de zeros, né? Vai ter esses valores aqui nessas posições aqui dessa matriz, ok? Então, vocês podem fazer isso. Então, vocês podem pedir ó, o número de linhas de A, o número de colunas, né? Podem pedir aqui, ó, A, né? Então seria a notação de matriz, entre colchetes, 1, vírgula nada. O que é que eu quero? Nesse caso, ele está pedindo o que? A primeira linha. Se eu coloco 1, vírgula nada, né, dentro do colchete, entre os colchetes, ele vai pegar a primeira linha, ponto e vírgula, ou seja, outro comando. Aqui ele vai pegar a segunda coluna, aqui ele vai pegar ó, a primeira e a segunda linha e a segunda e a terceira coluna. Então ele pega uma partição dessa matriz, né? Diagonal de A, então a matriz vai ter uma diagonal um vetor de dimensão 3, né? A diag da diag de A, aí ele pode transpor isso, né? Então tem duas formas, né? Quando você pede diag de uma matriz, né? O que acontece? Eu tenho uma matriz de dimensão qualquer, ele me dá os elementos dessa matriz. Então, no meu caso aqui, ele vai me fornecer os elementos dessa matriz. E se eu fizer um diag de um vetor, então aqui ó, diag A, que eu vou ter um vetor dentro do argumento do objeto diag. Então, ele vai fazer uma matriz em que ele vai colocar essa é uma matriz, né, que ela vai ter apenas a diagonal principal e a diagonal principal vai ser os vetores que eu vou colocar. Então ele vai formar uma matriz simétrica, né, em que vai ser uma matriz diagonal. Se eu estiver dando para esse objeto um vetor de dimensão 20, ele vai fazer uma matriz de dimensão 20, em que esses 20 elementos serão a diagonal principal dessa minha matriz. Um vetor de dimensão 3 vai ser uma matriz 3 por 3 e assim vai. E o T de uma matriz, né, esse comando T, e aqui entre parênteses esse objeto A, ele vai transpor a matriz. Aqui a linha vira coluna, coluna vira linha, né? Ou seja, I passa a ser J, J passa a ser I, né? Dessa matriz, ok? O sort que ele vai organizar, né? Então ele vai fazer aqui 10 a 3, de 2 a 12, ele vai colocar em ordem, né? E aqui também da mesma forma, mas ele coloca aqui como se fosse só... ele vai retornar a posição, né?
ele vai colocar os valores e vai retornar a posição em vez do vetor organizado, né? Determinante aqui da matriz A, né? Então, vejam que sempre a sintaxe do R é o nome da função, entre parênteses, ele coloca os argumentos dessa função. Se ela tiver só um argumento, só um. E se tiver mais de um argumento, ele coloca um argumento, vírgula, outro argumento, vírgula, outro argumento, e assim vai. Sempre vai ser a sintaxe do R. E colchete vai ser para operações com bancos de dados, matrizes. Quando eu quiser estar trabalhando em pegar indivíduos por linha, coluna, então vai ser nesse sentido, ok? Então aqui a solve vai ser a inversa de A, né? E os autovalores e autovetores, né, que vocês devem ter visto em álgebra linear, vai ser dado pelo comando aging dessa matriz. Ele vai fornecer para a gente autovalores e autovetores, ok? Além do mais, eu tenho operações, né? Então aqui eu tenho várias operações. Então a matriz aqui B, 2B, todos os elementos dessa matriz multiplicados por B. Aqui os elementos, né, serão elevados ao quadrado. A vezes B, estou multiplicando a matriz A pela matriz B. Pode ser aquela mesma matriz A que foi definida por último, né? Só que aqui existe uma diferença, né? Aqui ele só vai multiplicar praticamente os elementos se tiver a mesma dimensão, senão vai dar erro. E aqui ele faz o produto matricial em si, né? Então, a exigência é que o número de linhas da matriz à esquerda seja igual ao número de colunas da matriz à esquerda seja igual ao número de linhas da matriz à direita. No caso, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, né? Então, aqui vai ser o produto matricial. Cbind, comando muito importante, ele pega duas matrizes e coloca uma do lado da outra. Então, ele faz uma concatenação, né? Bind é combinar, né, no inglês, e o C vai ser coluna. Então ele combina por coluna e o RBind por linha. Então ele coloca abaixo, né? A gente também tem a estrutura de lista no R, não? Então você pode criar uma lista e essa lista pode ter, por exemplo, uma combinação de vários objetos, números, vetores, matrizes dentro de uma lista, né? Então aqui a lista A, ele tem um vetor de 1 a 5, o B é caractere, né? X, Y, Z, e o C outro vetor e o D um operador lógico. Então você pode criar uma lista com banco de dados, um data frame, com vetor, com matriz, com objeto, com nome e por aí vai. Fica a critério de vocês de como quiser montar essa lista, né? Aí dá aqui, se quiser a classe da lista, os nomes dessa lista, para exibir a lista. Se quiser alguma coisa específica, um objeto dentro dessa lista, eu peço lista cifrão A. Então ele vai mostrar o quê? O Azinho aqui, esse vetor de 1 a 5. O C, ele vai mostrar esse vetorzinho de -1, 4 e 7, né? Bom, aí para leitura de dados, né, eu vou dar uma pausa aqui nessa revisão e aí depois eu volto a falar dessa parte de leitura de banco de dados, ok?